A paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, quem cumprimenta é o irmão Paulo. Hoje estaremos falando sobre um assunto delicado que pouco se fala, que é sobre noticiários. É errado o cristão ficar sabendo de noticiários? Sabemos que assistir televisão, noticiários ou coisas desse tipo, sabemos que isso já é errado. Agora, ler o noticiário numa revista ou num jornal ou até mesmo na internet seria errado? Aleluia. Agora vamos entender o seguinte: o cristão, não é errado o cristão ver alguma notícia ou ficar sabendo de algo. Isso não é errado, porque muitos ficam sabendo de muitas coisas aí. Mas o melhor é não fazer isso. O melhor é não fazer. E vamos entender o porquê. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Como confirmação dessa palavra, Salmos 112, versículo 7. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então aqui o salmista e também Jesus fala que vamos ficar sabendo de qualquer forma, nós vamos ouvir de rumores de guerras, ou seja, coisas ruins, maus rumores, más notícias, vamos ficar sabendo. Por mais que nós não venhamos ler, vamos ficar sabendo por ouvidos de familiares. Um exemplo é esse caso do coronavírus, que está acontecendo no mundo todo. Quem não sabe disso? Praticamente todos sabem, creio eu. Por quê? Porque ficamos sabendo. Agora, ficar procurando notícias de morte, como estão os casos, coisas assim, creio eu que seria errado, pela base da Bíblia. Vamos ler agora em Isaías 33, versículo 15, para os irmãos entenderem. Isaías 33, versículo 15, a segunda parte que está no finalzinho. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e feche os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aqui, a palavra do Senhor está dizendo que o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Quantas vezes as pessoas vêm para você, até mesmo querer contar alguma morte, querer contar casos horríveis. Você ficou sabendo de tal coisa? O pai matou a filha e aconteceu isso e aquilo. Será que é certo nós ficamos escutando, dar corda para isso? O certo é nós não queremos escutar. Com todo respeito, nós devemos falar para a pessoa: me desculpa, mas eu prefiro não escutar esse tipo de noticiário, esse tipo dessa notícia ruim, porque aqui a Bíblia está dizendo que devemos fazer: fechar os olhos para não ver o mal. Quantas vezes você vai lá e lê notícias de sangue? O que mais dá lucro para essas empresas de noticiários é o sangue, podemos dizer assim, porque é morte aqui, é morte lá, é a pessoa que cometeu um roubo, depois morte, o pai matou a filha, e outros casos que os irmãos sabem, muitos casos de sangue, é o que mais tem nos noticiários, vamos dizer assim. E aqui a Bíblia diz: fechar os olhos para não ver o mal. E então, o certo é o cristão não ficar vendo e acompanhando notícias. Nós devemos, aleluia, focar no que é bom, no que é edificante para a nossa vida espiritual. Isso não tem nada de edificante. E de qualquer forma, vendo ou não vemos, vão ficar sabendo por ouvidos de pessoas e etc. Então, é melhor não fazer isso. E Provérbios 6, versículo 17, também diz: olhos altivos, aqui está dizendo coisas que Deus aborrece, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Percebe-se que
No mundo dos noticiários tem vários tipos de notícia, né? Tem tipo notícias de saúde, notícias do governo, notícias de política, coisas até mesmo que não prestam, né? Por exemplo, a política, coisas que não cabe para o cristão ficar sabendo disso, porque nós não somos desse mundo. E uma dessas notícias também tem notícias de entretenimento, onde ali aparecem notícias até mesmo de famosos e etc, né? E o que é o problema disso? Nessas notícias aparece muito orgulho, arrogância, vaidade, né? O desejo dessas pessoas é ser cultuado, de aparecer, e você está alimentando isso, graças a Deus. Então aqui está dizendo olhos altivos. Essas pessoas, elas querem se aparecer, isso é errado. Língua mentirosa. Quantas notícias aí vamos chamar de fake news, né? Que é chamado de fake news, que são notícias falsas, são colocadas aí nos noticiários. E aí muitas vezes as pessoas espalham mentira. Você está cooperando para a mentira. Às vezes a notícia nem é verdadeira. E outra, irmãos que derramam sangue inocente. Deus, aleluia, aborrece essas coisas. E quanto sangue, que já falamos aqui, comentamos, que acontece nesses noticiários, quantas mortes, e assim vai, tragédias, coisas ruins. O nosso objetivo é orar pelas pessoas, ainda que nós ficamos sabendo de tais coisas que não queremos. O certo é nós estarmos sempre orando. E hoje em dia as coisas até pioraram no meio das notícias. Agora tem fofoca gospel, o chamado de fuxico gospel, e assim vai, coisas desse tipo. No mundo gospel, cantor tal se desviou, tal pessoa se desviou, tal pessoa fez isso, tal fez aquilo, e as pessoas vão espalhando. Tá vendo? A pessoa se desviou, tá na cara mesmo que essa pessoa ia se desviar, que essa pessoa era um lobo. Engraçado que muitas vezes a gente fala isso, mas nós estamos errando em compartilhar esse tipo de fofoca, porque isso é uma fofoca. Hoje em dia não precisa fofocar com a língua, hoje em dia se fofoca com o seu próprio dedo. Piorou a situação, graças a Deus. Então é necessário nós termos prudência e valorizar o que é edificante para a nossa vida. Esses tipos de fofoca gospel, contando sobre essas pessoas, a gente não deve nem ficar sabendo. Isso é escândalo para o evangelho. É escândalo. Se a pessoa tal caiu, se você ficou sabendo, é melhor você orar do que espalhar. É algo mais feio. É algo muito feio. Tanto que diz aqui, né, em Provérbios 6, no versículo 16, diz que a sétima, a sua alma abomina. E olha o que diz no versículo 19. A última aqui: o que semeia contenda entre os irmãos. Isso Deus abomina. Contenda entre os irmãos. E é isso que gera tudo isso, a fofoca. Então, o melhor, você crente, você mulher, homem de Deus, é melhor você não ficar sabendo de notícias. Mas eu preciso saber tal, porque eu quero conhecer do mundo, eu quero saber. Amém. Mas prefira, às vezes tem pessoas que contam, a gente fica sabendo, como disse, por familiares, por etc, até mesmo no trabalho, ficamos sabendo de algumas coisas, não é necessário. Eu percebi isso porque através da palavra do Senhor foi me dado o conhecimento que isso não é do agrado de Deus, ficar sabendo, procurando mortes. Quantas pessoas aí não tendo confiança no Senhor? Acabamos de ler esse salmo, que a gente deve confiar no Senhor. Quantas pessoas aí procurando tantas mortes de coronavírus, quantas mortes, como é que está a sua cidade, as pessoas preocupadas. Mas Jesus mesmo disse: não vos assusteis. Então, essa é a palavra do Senhor que deve ficar nos seus corações, e que os irmãos venham dar ouvido e ficar atento a essas coisas. Amém? Deus abençoe cada um, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.